Capítulo 10 do livro do profeta Jeremias diz assim: Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos pagãos, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque com eles se atemorizam os pagãos. Porque os costumes dos povos são vaidade, porque cortam do bosque um madeiro, obra das mãos de artífice com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelo o firmam, para que não se mova. Eles são retos como a palmeira, porém não falam. Devem ser carregados, porque não conseguem andar. Não tenhais temor deles, porque nem podem fazer mal, nem têm poder para fazer bem. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor, grande és tu e grande é o teu nome em poder. Quem não te temerá a ti, ó Rei das nações? Porque a ti é devido o temor, porque entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos não há ninguém semelhante a ti. Mas todos eles se embruteceram e tornaram-se loucos, doutrina de vaidade é o madeiro. Trarão prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas vestes de azul e de púrpura, obra de peritos são todos eles. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é Deus vivo e Rei eterno. A sua ira a terra treme e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus nem a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Ele faz a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e estendeu os céus com a sua inteligência. Fazendo ele soar a sua voz, e logo há rumor de águas no céu, e sobem vapores das extremidades da terra. Ele faz os relâmpagos com a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem está embrutecido e lhe falta conhecimento. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida é mentira e não há espírito nelas. Vaidade são, obra de enganos, no tempo da sua visitação irão perecer. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Recolhe das terras as suas mercadorias, tu que habitas na fortaleza, porque assim diz o Senhor. Eis que desta vez lançarei como se fora, com uma funda os moradores da terra, e os afligirei para que venham senti-lo dizendo: ai de mim por causa do meu quebrantamento. A minha chaga é muito dolorosa, mas eu havia dito: certamente minha é esta enfermidade, e devo suportá-la. A minha tenda está destruída e todas as minhas cordas estão rompidas. Os meus filhos foram-se de mim e não existem, não há mais quem estenda minha tenda, nem quem levante as minhas cortinas. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor. Por isso não prosperarão, e todo o seu gado será espalhado. Eis que vem a voz de fama e grande alvoroço da terra do norte para fazer das cidades de Judá uma assolação e uma morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Corrija-me, ó Senhor, mas com justa medida, não com tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre os gentios que não te conhecem e sobre as famílias que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no e assolaram a sua morada. O capítulo 10 do livro do profeta Jeremias vai falar sobre a idolatria, a vaidade da idolatria. Muitas vezes somos ensinados que a idolatria
ela é somente a madeira. Aqui diz muito sobre a madeira, onde pessoas fazem o sol, mas ele não pode aquecer. Onde as pessoas fazem a lua e ela não pode brilhar. Onde as pessoas fazem imagens de escultura de pessoas e elas são ocas e vazias por dentro. Quando estudamos a idolatria, nós entendemos que atrás dela existem espíritos imundos que atuam para nos fazer perecer. A idolatria, ela está em muitos lugares do mundo, porque as pessoas não têm o conhecimento da ira de Deus sobre a idolatria. A idolatria é tudo aquilo que eu priorizo na minha vida. É toda a vaidade que eu quero enfeitar. É tudo aquilo que afasta os olhos de Deus diante de nós, a presença de Deus. No Jardim do Éden, a presença de Deus era contínua com Adão e Eva. Mas quando veio o pecado, as trevas dominaram o coração de Adão e Eva. E eles se esconderam de Deus. E na nossa vida é assim. Muitas vezes nós nos escondemos porque nós pecamos. Muitas vezes ficamos escondidos porque olhamos que estamos nus. Olhamos o nosso pecado, a nossa vergonha. E nós compreendemos que somos tão falhos e pequenos. E que se não tivéssemos a presença de Deus, do Espírito Santo, nós pereceríamos. E muitas vezes nós precisamos aceitar a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Precisamos compreender a vontade do Pai, porque ela é soberana. Precisamos entender que há tempo para todas as coisas, que nós precisamos amadurecer, que nós precisamos crescer, que nós precisamos compreender, que nós precisamos entender os preceitos e vontades do Senhor. Muitas pessoas dentro de suas casas colocam árvores que representam a obra da criação. Colocam coisas artificiais que representam a obra das mãos do Senhor. Se curvam diante dessas estátuas, imagens, adoram e prestam culto a essas imagens, reverenciam essas imagens, provocando a ira de Deus. A terra está cheia de pecado, porque a vaidade dos ídolos tem prevalecido diante da presença de Deus. E nós precisamos compreender, nós precisamos entender que, como casa de Israel, nós precisamos andar de acordo com a vontade do Senhor. Esses deuses que não fizeram céu, não fizeram terra, mas eles existem porque os homens criaram. Os homens esculpiram imagens e declararam que são deuses para eles. Os homens fazem imagens e idolatram e adoram essas imagens como se essas imagens fossem protegê-los. Mas esses ídolos não fizeram nada por eles. Eu digo isso porque fui grandemente idólatra a minha infância inteira.
E quando nós adoramos uma imagem de escultura fundida, feita por mãos humanas, nós estamos nos enganando. Nós estamos dizendo ao Senhor que Ele não é suficiente para nós, que nós precisamos adorar outras coisas, que nós precisamos adorar os nossos bens materiais, que nós precisamos adorar toda a riqueza do mundo, que nós precisamos adorar pessoas, lugares famosos, que nós precisamos adorar algo que não seja Ele. E isso acende a ira de Deus. E muitas dores, doenças, violências, guerras são espalhadas no mundo porque o Senhor, Ele nos entrega ao desejo do nosso coração. E por isso nós precisamos cuidar do nosso coração. Precisamos cuidar dos nossos caminhos. Precisamos conhecer os nossos passos através da palavra do Senhor. Jeremias foi grandemente usado para dizer a nós sobre a tolice dos ídolos, sobre as vaidades dos ídolos, sobre a abominação da idolatria. Ah, mas eu não posso me prostrar diante de uma imagem? Não. Ah, mas eu não posso ter uma imagem na minha casa? Não, porque isso é uma prática pagã, é um engano. Que Deus possa nos abençoar, nos guiar, nos guardar. Que toda idolatria possa sair dos nossos lares, da nossa vida. E que nós possamos reverenciar somente o Deus único e vivo, Criador dos céus e da terra, que nos fez, nos formou e que nos deu toda a capacitação e todas as coisas para que possamos ser livres nele e abençoados. Que Deus possa edificar a sua vida com essa palavra, que você possa ser grandemente abençoado, abençoada, e que não esqueçamos o versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.